Bem, pessoal, esse vídeo aqui é para fazer um convite para vocês sobre uma conversa, um debate que eu vou ter amanhã às 15 horas, né? Domingo às 15, com o Daniel Locatelli. Ele é livreiro, advogado, anarquista, ele tem páginas no Instagram, né? Operário Alcatra. Enfim, sobre essa questão, os anarquistas voltam, não voltam, a questão geográfica, histórica das eleições, né, a mesma coisa. Então, por exemplo, falar de eleições no século XIX, uma coisa falar do século agora, falar de eleições na cidade de São Paulo do Rio, é uma coisa falar do interior de São Paulo, no interior do Rio de Janeiro, no interior da Bahia, na Alemanha, na Grécia, é a mesma coisa. Então a gente vai fazer um debate sobre essa questão, como é que os anarquistas podem, de certa forma, pensar isso, né? Levando em consideração que eu já tinha feito 2 vídeos sobre candidatos da cidade de São Paulo, o caso aí do Guilherme Boulos e da Tabata Amaral, e aí até me perguntaram se eu poderia falar alguma coisa dos candidatos do Rio. Realmente eu não tenho condições de falar muita coisa, né? Eu sei o básico deles, mas o Daniel é do Rio de Janeiro, então acho que vai ser legal, porque ele vai trazer também essas questões como estão acontecendo na cidade do Rio, né? Porque eu aqui em São Paulo não tenho muita ideia do que está acontecendo. Para a gente, enquanto anarquista, né, fazer uma análise sobre isso e pensar também como é que o anarquista atua dentro dessa dinâmica, porque cada 2 anos tem eleições, a cada 2 anos os anarquistas falam as mesmas coisas, entendeu? Mas seria interessante a gente pensar novas formas de combater o sistema eleitoral, vamos dizer assim, né? Ok, então a gente vai também discutir. Levando também em consideração, como eu estava comentando, né, dessa questão dos vídeos que eu fiz, e aí ficou faltando Pablo Marçal e Ricardo Nunes, né, e eu vou falar também bastante amanhã, como do Guilherme Boulos e também da Tabata, mas só para a gente fechar o raciocínio um pouco aí, que é o seguinte, né, você tem aí 2 candidatos, um que é o Ricardo Nunes, ele é o atual prefeito, ele foi vereador durante 2 mandatos, ele era bastante conhecido na zona sul da cidade de São Paulo, né, nas regiões mais periféricas, ok? Por uma atuação empresarial, ele é dono de uma empresa de dedetização chamada Nikkei, que, segundo o canal, até um canal legal para vocês darem uma olhada, de olho nos ruralistas do YouTube, né, mostra de que essa empresa, que hoje, eu não sei se está no nome da esposa ou do filho dele, né, atua para fazer trabalhos para empresas públicas, como o metrô e assim por diante. Porque, no caso, ele, como prefeito, não poderia, né? Então, não sei se está no nome do filho, da esposa, enfim, não sei se é para a gente pensar um pouco essas relações econômicas, né, de partidos e assim por diante. Ele é do MDB, partido do Michel Temer, a gente sabe como é que é o MDB, né, ele se alia com Deus e o diabo, ele não tem uma proposta, né, ideológica, vamos dizer assim, ok? No sentido, é mais para da esquerda, para a direita, não. O PMDB é um partido que quer se dar bem. E aí, se ele vê uma abertura para ele, ele entra, né? Então, o Ricardo Nunes é desse partido, ele mesmo fala, eu sou do PMDB desde os 8 anos, ele tem 57 anos, bom, está quase 40 anos dentro do MDB, ok? Na Zona Sul, ele é ligado aos principais caciques eleitorais de direita, vamos dizer assim, né? Caso aí o principal, o mais forte aí, é o Milton Leite, né? Que é atual presidente da Câmara Municipal, mas ele é um político há muito tempo, né? Então os filhos dele já são deputados, um é deputado federal, outro deputado estadual, ok? E aí, como ele é da Zona Sul também, então ele tem, né, uma aliança estratégica com esse pessoal, Ricardo Nunes, beleza? E ele caiu, na minha avaliação, meio que de paraquedas para ser prefeito, com a morte do Bruno Covas, ok? E ele está tentando se manter, ele, né, a gente percebe, ele tem muita dificuldade de falar, ele tem muita dificuldade de se expressar em debates, né? E aí ele tentou achar uma porta aí via o Bolsonaro, beleza? E aí, com essa porta via Bolsonaro, ele começou a ter, né, um papel mais de extrema-direita. Não que ele nunca tivesse isso. Tem vídeos do Ricardo Nunes na internet de quando ele era vereador. Então, ele se dizia católico, ele fala que é contra a questão da ideologia de gênero nas escolas, ele que fez uma lei. Ok, ideologia de gênero, lembre-se que é uma invenção deles, ok? Mas, enfim, é o que eles falam, né? Então, o Ricardo Nunes é esse político do centrão, vamos dizer assim, porque quando precisa vai mais para a direita e quando não precisa ele vai mais para a esquerda e quando precisa ele fica no centro, entendeu? Ele é esse político tipo o Kassab, que apoia eles também, ok? Agora, o Ricardo Nunes ele tem grande chance de ganhar as eleições, por quê? Porque ele tem uma corrente de partidos, galera, mas é muito grande, acho que são 10 partidos que apoiam ele. Então é muito partido que está apoiando, então dificilmente ele vai perder as eleições, beleza? Isso é uma outra coisa para a gente pensar, né? Como é que funcionam as eleições? Enquanto do outro lado você tem lá, por exemplo, o Tabata Amaral que só está no PSB,
o próprio Pablo Marçal, que está no PRTB, que é um partido que não tem nem vereador, e o caso do Guilherme Boulos, que vereou o PSOL e o PT. Então, tipo assim, se o Nunes ganhar as eleições, ele tem a maioria automaticamente, porque ele congrega a maior aliança de partidos. Tanto que ele tem, eu acho que 6 minutos, desses 10 minutos na televisão, ele tem 6, 7 minutos. Ou seja, ele fica falando lá 80% do tempo, ok? Para ver a força que ele tem. Mas a gente sabe, ele está aliado com o vice dele, que é um cara ligado abertamente ao Bolsonaro, né, que foi presidente da CEAGESP, ligado à polícia, não sei se foi da Rota, que tem uma frase peculiar, né, de que a polícia tem que agir diferentemente quando ela vai na periferia e quando ela vai nas regiões periféricas. Na periferia ela fala bom dia, boa tarde, e na periferia ela já manda cafete, ok? É só ver as frases dele, ele deixa claro isso. E ele está se aliando com o Ricardo Nunes, esse cara que foi presidente do CEAGESP, né, enfim. E o Bolsonaro, que um certo momento aqui em São Paulo ele ficou meio titubeando, né? Porque realmente é difícil apoiar o Ricardo Nunes. Não é porque ele é de direita e fala de coisas que não tem nada a ver. Realmente ele é muito fraco, né, em debates, essas coisas. É difícil mesmo você acreditar que um cara desse vai para frente. Mas política é essas coalições, né? Coalizações, melhor dizendo, né? E aí ele acabou pegando um cara ligado ao Bolsonaro. E aí, o que eu percebo? Como ele é muito frágil, às vezes, meio politicamente, assim, meio... ele vai ser cada vez jogado para a extrema-direita, ok? Enfim, então, o caso do Ricardo Nunes é um político tradicional, que tem vários partidos aliando, que tem uma base já geográfica, que é na zona sul da cidade de São Paulo. Então, há muito tempo ele atua, ele tem empresa, já foi presidente de associações comerciais, é ligado à maçonaria, e assim por diante, ok? Está envolvido em vários problemas, como qualquer outro político do Brasil, né? Não é só ele que acontece isso, né? Então, problemas de merenda, creches, né? Problema aí da mulher dele, enfim, isso é muito comum, ok? E do outro lado, a gente tem, né? Estou falando do lado do Ricardo Nunes, mas na minha avaliação também da extrema-direita, que é o Pablo Marçal, que é um cara que eu nem sei se ele mora em São Paulo, para te falar a verdade. Não sei quantas vezes ele foi na cidade de São Paulo. Se ele conhece os problemas de São Paulo. Mas ele tem 44 milhões de pessoas no Instagram. Galera, 44 milhões. A hora que ele liga lá para falar, aparece, imagina se aparece 1% das pessoas para ver ele falar qualquer coisa. É muita gente. Você tá entendendo? É muita gente. É mais de 400 mil pessoas que aparecem lá. Cara, isso é muita gente. E aí ele achou melhor se candidatar a prefeito de São Paulo. Beleza? Por um partido inexpressivo em São Paulo, que tinha um senhor aí que morreu faz algum tempo, né? Que falava do aerotúnel, enfim. Ele ficou meio folclórico para disso. Ok? Mas que já teve o vice-presidente na época do Bolsonaro, que era o Hamilton Mourão, né? Ele era ligado ao PRTB também. Ok? Que esses partidos que no Brasil surgem, né? Que se você pegar o nome dele, você não consegue entender o que ele pensa. Porque, ó, o nome do partido é Partido Renovador Trabalhista Brasileiro. O que é renovador trabalhista? Enfim, mas é para criar um partido e conseguir ter alguma presença nas eleições. Então, o Pablo Marçal é um cara que eu avalio assim. Ele não é um político profissional, beleza? Ele quer entrar na política para ter algum tipo de benefício, provavelmente, porque ele já teve outros benefícios a partir do conhecimento que ele tem de mídias sociais, ok? E aí, obviamente, o que a gente percebe? Mesmo ele não falando nada que tenha algum tipo de importância, mesmo que ele não tenha nenhuma proposta, mesmo que ele já tinha levado uma cadeirada e o outro cara que trabalha com ele deu um soco no outro, ele continua com 20% do eleitorado. Por quê? Porque ele é de mídias sociais. E aí a gente tem que pensar também esse papel que as mídias sociais vão fazer cada vez mais. Umas pessoas que não tem nada a ver, nunca pensou de política, nem sabe o que está falando, ele vai conseguir ser eleito. Por quê? Porque simplesmente a pessoa conhece ele, já viu na televisão, já viu na internet e aí vota. Como o cara dessa Deolane aí, né, que estava presa aí, enfim, há algum tempo atrás, aí foi solta, é a mesma coisa. Se ela quiser algum fórum privilegiado, que ela não vai ser presa, ela fica candidata, ela vai ser eleita. É óbvio que vai acontecer isso. Ela não precisa ser eleita, precisa ser candidata a prefeito. Se ela for candidata a vereadora, ela ganha. Pô, a mulher tem lá 15, 20 milhões de pessoas no Instagram. Então a gente vai discutir tudo isso amanhã, ok?
para entender como que a direita e a extrema-direita se apropria dessas mídias e consegue ter uma valorização que a esquerda não tem. Que a esquerda não tem. Pra vocês terem uma ideia, o Ricardo Nunes, que é prefeito da cidade de São Paulo, ele tinha, até a semana passada, retrasada ou demorada, 2 milhões e 100 mil no Instagram. 2 milhões e 100 mil. A Tabata Amaral, 1,5 milhão. Esse cara tinha 44 milhões. É 20 vezes mais. Ou seja, o acesso que as pessoas vão ter com ele é muito maior do que tem com os outros candidatos. Então, por isso, ele está se aproveitando e muito bem. Ele não tem umas políticas mesmo. Uma das políticas do Paulo Marçal, que eu ouvi ele falar, é de que as pessoas que estão entrando em São Paulo, elas vão ficar em bolsões e aí, nesses bolsões, vão sair teleféricos. Olha a doideira. Teleféricos. Agora, imagina, ele está achando que é o quê? Que chega lá a 1.000 pessoas por dia? Cara, é milhões de pessoas, milhares. Como assim teleférico? Vai ter um teleférico atrás do outro. A cada um segundo sai um teleférico para conseguir comportar. Mas ele fala isso e não tá nem aí, entendeu? Por quê? Porque ele continua com 20% dos votos. As pessoas votam nele porque viram ele na internet, porque acham que ele é rico, porque ele é muito honesto, enfim. E aí votam no cara, não quero saber da proposta dele. É uma outra coisa pra gente também discutir amanhã. Essa questão de proposta. A impressão que eu tenho é que ninguém tá aí pra proposta, entendeu? Tipo assim, as pessoas estão preocupadas se o cara aparece muito ou pouco, se ganhou dinheiro, enfim. Então são questões que a gente vai levantar amanhã, lá no debate que eu vou fazer com o Daniel, a partir de uma perspectiva anarquista, beleza? Então espero vocês amanhã. Um abraço a todos e todas.